Olá, seja muito bem-vindo a mais um Estudo Central. Nós estamos aqui para estudar um pouquinho mais a respeito da lição da Escola Sabatina. Estamos no início do ano e estamos estudando o livro dos Salmos. Se você ainda não adquiriu o seu exemplar, ainda dá tempo e também você pode acompanhar de forma online, através do site da Casa Publicadora Brasileira. E você que nos acompanha já aqui há algum tempo, espero que já tenha curtido o nosso canal, já tenha compartilhado com seus amigos e dá tempo também de compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam conhecer um pouquinho mais a respeito do amor de Jesus. Hoje nós estamos, como eu já falei, para estudar aqui o segundo tema da lição, que tem como título Ensina-nos a Orar. Mas antes de apresentar os nossos convidados, de falarmos um pouquinho mais a respeito da lição, eu gostaria de mandar um alô para as pessoas que nos acompanham, que mandam comentários, que curtem o nosso canal e que estão sempre ligadinhos aí no programa do Estudo Central. Temos aqui o Vicente Matos, que nos acompanha de Lajeado, no Tocantins. Seja bem-vindo, Vicente, mais uma vez. A Silvia Santana, de Guarapuava, no Paraná. Elson e Marialva, de Belém do Pará. A Dai, de São José do Jacuípe, na Bahia. E a Cleusa Juaes, de São Paulo, capital. Vocês são sempre bem-vindos a estar aqui conosco. Comente também, deixe o seu recado para que possamos sempre estar entrando em contato com vocês. E para estudarmos, então, um pouquinho mais aqui a respeito do livro de Salmos, esse tema específico sobre oração, nós temos aqui dois convidados. Tenho aqui comigo o pastor Kleber Pires, pastor distrital da cidade de Piraju, né? Cidade e região de Piraju. Seja muito bem-vindo, pastor Kleber. Muito obrigado. Nós estamos muito felizes de poder estar aqui, né, de poder gravar, estudar essa lição juntos e promover o estudo da lição para as pessoas que estão nos ouvindo. Amém. E junto conosco também temos o professor Jonatas. Seja bem-vindo, professor. Ele é professor do Colégio Adventista de Sorocaba e também é responsável pela classe dos adolescentes aqui da Igreja Central. Um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Agradeço o convite por estar aqui. E principalmente para que a gente possa continuar estudando um pouquinho a lição, um tema tão relevante para nossos tempos. Ok. E para começarmos, então, você pode fazer oração, por favor? Senhor nosso Pai, obrigado por mais esse dia, obrigado por mais esse momento que o Senhor nos deu. Obrigado porque podemos estudar um pouco mais sobre Ti, podemos nos aproximar um pouquinho mais. Te agradeço também aqui porque podemos comentar ali sobre oração, para que possamos fazer com que ela se torne relevante aqui nos nossos dias como cristãos. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, o tema da lição 2 é Ensina-nos a Orar. Ela está baseada no livro de Salmos, né? E a gente verifica que esse livro, ele nos orienta a respeito da oração. Algumas pessoas acreditam que a oração não pode ser algo repetido, tem que ser algo espontâneo, que é colocado de acordo com a sua necessidade, aquilo que você está sentindo no momento. Mas, como nós pudemos acompanhar aqui na lição, há algumas situações em que é possível sim, e vamos dizer assim, até orientado por Jesus, que nós seguíssemos algum padrão de uma oração, né? Os discípulos pediram para Jesus que ensinasse como que eles poderiam orar. Inclusive, isso que a gente vê aqui no verso para memorizar, né? Lá em Lucas, capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte: Jesus estava orando em certo lugar e, quando terminou, um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então, a gente pode ter essa orientação de Deus. Qual é a proposta de Deus em relação à oração? Como você falou, a gente foi ensinado de que a oração tem que ser espontânea, né? Os exemplos na Bíblia são grandes, de que a oração ela pode ser repetida. Os salmos são orações, né? Jesus repete os salmos nas suas orações e nos seus clamores a Deus. A gente vai ver no estudo dessa lição. Quando eu pego um salmo e utilizo ele como oração, eu consigo compreender que Deus ele deseja de mim uma intimidade maior com Ele. E aí eu consigo ver também como que o pessoal que estava nos tempos bíblicos se relacionou com Deus, inclusive pessoas que tiveram o privilégio de ter a inspiração divina.
E aí a gente percebe que essas pessoas eram humanas iguais a gente. E como eles venceram, nós podemos vencer também. Vencer. E aí a gente vê que o livro de Salmos, ele é essencial para nos dar essa base. Ele foi colocado ali na Bíblia e tem uma visão, uma importância muito grande nesse aspecto que nos leva aí à oração. Ele nos ajuda a enriquecer a forma que nós podemos orar, né? Então nós vamos seguindo aqui o que nós temos na lição, e logo no domingo, ali no primeiro dia da lição, a gente tem a citação de alguns salmos, e ele coloca que o salmo ele é muito importante para a adoração dos crentes. Por quê? Quais são os pontos que a gente pode enxergar no salmo que nos aproximam, que nos levam mais à adoração, professor? Então, quando nós pensamos aqui nesse contexto, o pastor Kleber até citou ali a questão da oração, como qual é a função na vida do cristão, né? A gente tem essa reconexão, né? essa ligação com Deus. E aí é interessante que, quando você pega ali os salmos que foram citados na lição, eles são salmos que eles colocam alguns pontos, e nesses pontos você consegue trazer um pouquinho da semelhança com o que nós temos nos dias de hoje, né? Então, você vê que existia sofrimento no passado ali também, com essas pessoas que participavam. Temos sofrimento com os dias de hoje também. Então, assim, é interessante porque nós fazemos parte daquilo. Outro ponto importante também é que o livro de Salmos está até centralizado, né? Está bem no centro. É muito fácil de achar. Eu lembro disso desde quando eu era pequeno. Era o livro mais fácil de achar da Bíblia. E aí a gente tem ali uma base nos momentos de dificuldades, de alegria, de exaltação, de sofrimento individual, de sofrimento coletivo, que são esses pontos que aparecem bastante aqui nos Salmos. Mas o enfoque dessa semana, ele coloca várias vezes a questão da confiança que a gente tem que ter em Deus nos tempos de dificuldade. Então, pastor, especialmente agora aqui, a respeito do Salmo 44, né? Fala aqui que muitas vezes as pessoas passam por sofrimento e ficam com aquela pergunta: Deus não está agindo? Onde está o Senhor nesse momento? Ele não vai fazer nada? E a gente vê o Salmo 44 destacando essa situação. Como que a gente pode tirar a nossa esperança a partir deste Salmo também? É interessante que Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, e Tiago também, quando escreve a carta dele, ele fala para o cristão utilizar salmos na adoração, em oração, com o objetivo de motivar a igreja, o indivíduo, né, a perseverar nos caminhos de Deus. Quando a gente vai para os salmos, especialmente o Salmo 44, a gente percebe, peraí, que nível de intimidade é essa? Quem é que esse cara está achando que está falando? É o amigo dele. Porque quando a gente vai para a compreensão do que é uma oração, é conversar com um amigo, é abrir o coração a Deus como se estivesse abrindo a um amigo. E com o amigo, a gente não tem certas barreiras ou protocolos para conversar com o amigo. A gente abre o nosso coração mesmo. A gente percebe o salmista justamente fazendo isso, indagando a Deus o que está no coração dele. Eu fico imaginando Deus falando assim, pode falar o que você está sentindo. E Deus agindo como um psicólogo. Na época não existia isso, né? Fale o que você está sentindo, abre o seu coração. Mesmo que depois Deus vai falar o que Ele quer, né? Ou ficar em silêncio. Mas a importância de abrir o coração a Deus e expor o que nós estamos sentindo, o pensamento do momento, para nos ajudar a passar aquele momento e vencer, a superar. Eu achei interessante que ele coloca que quando a gente não age dessa forma, quando a gente deixa de lado essa parte emocional, isso cria uma barreira com Deus, né? Então, essa proximidade, essa intimidade com Deus, a gente pode colocar através da oração. Não precisa ter um certo pudor do que você vai falar em relação ao que Deus tem, né, que você está sentindo naquele momento, que você espera de Deus, né? Até porque a gente consegue esconder alguma coisa de Deus? Não. É legal porque você fala de intimidade e a gente não consegue esconder as coisas dos nossos amigos. E quando a gente pensa em oração, a oração ela é essa proximidade. Não tem como você falar de ser cristão, não ter oração e não ser próximo de Cristo, né? Ela é justamente essa conexão. Isso não nos exime de ter
dificuldades, de ter problemas, né? Mesmo tendo esse relacionamento, tendo esse contato com Deus, a intimidade com Ele, você pode continuar tendo dificuldades, né? Então, dando continuidade aqui, tem o Salmo 22. Agora vai focar um pouquinho no Salmo 22, que é um salmo conhecido como Salmo de desespero. Então, um amigo de Deus pode ter problemas, pode se desesperar, pode ficar triste, e ainda assim confiar que Deus está cuidando de tudo, né? Como que a gente pode aprender que a gente consegue confiar em Deus, a gente pode confiar em Deus, mesmo a gente passando por dificuldades e vendo o sofrimento ali na nossa frente? Esse salmo ele fica mais famoso, né, mais conhecido por Jesus ter citado ele na cruz, né? E aí é muito interessante, muito importante perceber que o próprio Cristo sente desamparado pelo Pai. E muitas vezes nós nos sentimos também. Só que, pelo que é ensinado, a gente fica meio assim, não, eu vou falar, Deus nunca me desampara, Ele está sempre comigo, o erro está sempre em mim. E aí eu tento segurar uma barra que não é para mim, que é para eu soltar, que é para eu falar para Deus. Quando vemos o salmista falando, questionando a Deus, clamando a Deus, falou assim, eu estou desesperado, eu estou me sentindo abandonado, eu não tenho ninguém. A última pessoa que eu poderia sentir o abandono é o Senhor, e eu estou me sentindo. Isso vai ajudar não só a restaurar a confiança em Deus, mas também a perseverar, mesmo diante das dificuldades. E essa perseverança, né, leva-nos à esperança. Saber que a gente tem mais além daquilo que a gente está vivendo no momento, né? Então, eu acho que essa questão traz aquilo que a gente precisa para continuar aqui. Essa vida transitória, a gente passa por desafios, dificuldades, mas perseverando, a gente vai alcançar a vida eterna e aí sim o nosso sofrimento vai acabar, né? E o livro de Salmos, ele trabalha bastante com isso, né? Você tem ali a parte da adoração, do louvor, mas também tem ele clamando. E quando a gente pensa nesse momento do livro, essa ideia de, nossa, por que me abandonaste, né? Seria ali, mas Deus meu, então ele está clamando. E na maioria das vezes nós como cristãos, nós temos esse sentimento, né? Acho que talvez a religiosidade, o cristianismo atual, ele prega muitas vezes em alguns lugares ali que a vida sempre vai ser boa, a gente não vai ter nenhuma coisa ruim. E de repente Salmos ele já vem e fala, não, tem momentos que você vai precisar clamar também. E dentro desse clamor, né, você percebe que o Salmo começa especificamente ainda o 22, né? Ele começa com esse clamor, um lamento, mas no decorrer do Salmo vai havendo uma mudança, uma transformação, né? E acaba com um conforto. E isso era naquele tempo que os Salmos foram escritos, mas a gente pode aplicar para a nossa vida hoje também, né? Há outros salmos que também vão do desespero à esperança. Seguindo aqui, a gente tem um pouquinho a respeito do Salmo 13. E aí mostra o estado de espírito, né, do autor dos Salmos. O que aconteceu, qual decisão, o que ele teve ali no meio para mudar essa perspectiva durante esses salmos? Tanto o 22 quanto o Salmo 13. Uma coisa interessante do Salmo 22, né, para passar para o 13, o fato de Jesus citá-lo, isso mostra que Jesus decorou. É verdade. Olha que legal, a importância da gente decorar os salmos, de ter os salmos de cor. Geralmente a gente só decora o 23, né? No máximo e uma parte ainda, né? Uma parte dele. Mas tem uma riqueza de salmos para decorarmos, para nos ajudar nos momentos de desespero. E aí, quando a gente vai para o 13, a gente vê justamente isso. Começa com uma pergunta. E aí, Senhor, vai me deixar abandonado aqui até quando? Só que ele muda o sentimento, né? E é um salmo curto. E aí no final ele fala, não, eu vou confiar na tua graça. Vou perseverar contigo. Então, o próprio salmo nos leva a sair do desespero para a esperança. E isso é muito bonito. Então, quando você citou que Jesus citou o salmo, né? Eu acho que esse aspecto que a lição coloca, então, também, que a gente ora de forma espontânea, aquilo que está sendo específico para nós, mas a gente pode pegar algumas partes, né, do Salmo e repetir, e clamar, e recitar, porque também traz aquilo que a gente está sentindo.
né? Então, essa oração, que em alguns momentos pode ser decorada, nos faz ter como exemplo que Jesus usou na cruz, né? E ainda dentro do Salmo 13, essa transformação traz aí a parte do lamento e da confiança. Esses seriam os estados de espírito que a gente vê aqui dentro do Salmo. Como que isso pode ser aplicado na nossa vida? Quando nós pensamos no dia a dia, né, tanta correria, parece que muitas vezes a gente coloca como se isso tudo já fosse ultrapassado, mas na verdade é um livro muito atual, né, porque principalmente essa ideia do desespero e a esperança é algo constante na nossa vida. Nós, como cristãos, nós temos uma vida de alto, baixo, 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 pode acontecer de tudo ali. E esse livro, principalmente esse salmo específico ali, ele mostra uma transição muito rápida, né? Rápida. Talvez ali na hora de como ele escreveu, né? Mas uma transição, ele muda de pensamento, né? Ele coloca a esperança em Deus, né? E é interessante porque esse salmo ele deixa claro também que por mais que tenha dificuldade, Deus ainda está no controle. Amém. Tem um outro ponto que fala dessa repetição, que nem sempre a mera repetição das palavras, de forma displicente até, vai ter o seu significado e vai atingir o objetivo. Aqui ele coloca que ao orar com os salmos, né, a gente pode utilizar os salmos para orar, mas devemos buscar o Espírito Santo para ser capacitados a agir de maneira requerida pelo salmo. Então não é simplesmente também decorar e repetir aquilo que está ali, né? Requer um momento de entrega, de reflexão, de estudo e solicitação do Espírito Santo conosco, né? O objetivo é a transformação da nossa vida. Ok. Então, quando nós lemos a Bíblia como um todo, e quando citamos os Salmos, né, pegando o que na teologia a gente chama de empréstimo literário, eu estou com aquele sentimento, só que às vezes as palavras para exprimir esses sentimentos estão faltando. Opa, mas eu lembro de um Salmo que expressa exatamente o que eu estou sentindo. E ao ler, ao estudar, ao recitar, eu vou pedir ao Espírito Santo que me transforme. O Deus que inspirou a escrita dos Salmos tem o poder também de transformar a minha vida para que eu saia do desespero e desenvolva a esperança nele, né? Deus já sabia que nós precisaríamos de tudo isso, né? Já deixou tudo preparado. Eu acho interessante também que especificamente na quarta-feira, coloca, né, que os Salmos eles estão para ensinar para a gente como que a gente ora. E aí é interessante a parte de que eu fiquei pensando, né? Muitas vezes a oração ela pode se tornar egocêntrica, né? Se a gente não segue um certo padrão. Então eu quero, eu peço, mas você esquece que Deus está no controle. E é o que o salmista ele coloca ali. Você acaba tendo um referencial de que você não precisa pensar só em si em relação a isso, né? E o último salmo que é colocado aqui na lição, ele fala um pouquinho, ainda dentro da questão do lamento, mas por que mesmo se a gente não estiver passando em uma situação difícil, ainda assim os salmos de lamento, de desespero, eles ainda têm uma função na nossa vida. Então, mesmo em períodos de bonança, de que está tudo alto, 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 né, como você colocou, os salmos podem nos ajudar e trazer também uma esperança. Como que isso pode se aplicar? Como que ele pode ser benéfico para aqueles que não estão passando por sofrimento? O interessante desse salmo é que Davi, que compôs, ele inclusive diz qual a melodia que deve ser cantada. A gente não sabe, né? Mas o pessoal sabia qual era a melodia. Mas é um salmo que não se aplicava à realidade da época do que Davi e o seu povo, os seus exércitos estavam sentindo. Até porque a própria instrução do louvor vai mostrar, né? No início do salmo, Davi vai falar, olha, isso daqui foi quando a gente derrotou 10 mil homens. Estava num momento de glória. Mas mesmo assim, ele lembrou dos momentos de desespero. Que ele pode estar no momento de glória, mas outras pessoas também podem estar passando por momentos ruins. E às vezes a gente pode machucar outras pessoas e exagerar demais os nossos momentos de glória. Porque não é o sentimento da outra pessoa. Então, quando a gente canta, quando a gente ora um salmo de desespero, mesmo nos momentos de alegria, nos momentos altos da nossa vida, isso nos situa na realidade da humanidade.
de que a gente está no alto, mas tem outras pessoas que estão no baixo. E ajuda a gente a ter uma empatia pelo próximo, né? Eu acho que a lição coloca bem isso, né? Deixa bem claro que o Salmo ele serve para evocar também a compaixão, né? E ser cristão sem ter compaixão não faz sentido. Ele comenta aqui nesse dia, né, que tem 2 pontos específicos. Primeiro, que ele nos torna conscientes do sofrimento, né, que tanto justos e ímpios passam por momentos de dificuldade, mesmo que naquele momento específico você não esteja passando, mas isso acontece para todos, sofrimento faz parte da vida e Deus está no controle de tudo isso. E também nos ensina a compaixão, que foi o que você colocou aqui, né? Compaixão para os que sofrem, porque a gente não entende às vezes o sofrimento do outro até que a gente se coloque no lugar através da questão da compaixão, né? Então a gente percebe que os salmos eles colocam todas essas situações para que a gente possa aprender e se desenvolver para nos prepararmos e levarmos a mensagem a outras pessoas também, né? Nosso tempo passa bem rapidinho, né? Parece que não, mas acaba rápido. E eu gostaria que primeiro o professor Jonatas colocasse aí algumas palavras finais do como que no nosso dia a dia, o que ficou para você dessa aplicação no nosso dia a dia da oração através dos salmos. Eu acredito que o professor normalmente trabalha com metodologia, né? Eu acredito que os salmos ele acaba trazendo uma metodologia para a oração, né? Algo que a gente pode, que nos ajuda, né, para fazer a oração de acordo com o que a gente precisa, como que ela tem que ser, mas principalmente os salmos como um alívio nesse mundo tão tenebroso muitas vezes, né? Ali a gente enxerga a esperança, a gente enxerga ali que tem alguém no controle, né? Tem algo que está ali acima de tudo. Então eu acredito que o salmo ele vem com esse alívio. Pastor, as considerações finais também? Os salmos, sobretudo esses especiais que a gente estudou hoje, né, como oração, no sentido de demonstrar a tristeza, o desespero, os momentos de angústia que nós passamos, mas também o reconhecimento profundo do nosso pecado, eles têm um papel muito importante na vida do cristão. Então o conselho que eu dou é: leia os salmos, decore eles e utilize eles nas suas orações, para que possa não só enriquecer, a gente tem a compreensão de que a nossa oração ela é traduzida, né, até chegar a Deus com as palavras, os argumentos corretos. Então, quando a gente recita o salmo, a gente já tem as palavras e os argumentos corretos, né, para poder alcançar o céu. Então é importante decorar e passar a utilizar isso no nosso dia a dia, nas nossas orações, e temos certeza que essas palavras, além de alcançar o céu, vão também transformar a nossa vida. Amém. Então, eu sugiro a você que está nos acompanhando que pegue aí o livro de Salmos para ler. Nós focamos aqui basicamente em 4 salmos, 44, 22, o 13 e o 60. Esses 4 salmos nos mostram aí que há momentos de dificuldade, de desafios, mas que em todo momento Deus está conosco e essa tem que ser a nossa esperança. E gostaria de pedir então para o pastor Kleber fazer oração para encerrarmos. Então vamos orar. Querido Deus, agradecemos ao Senhor porque a Tua palavra nunca nos desampara nem nos decepciona. Ao estudarmos o livro de Salmos, ao decorar os Salmos e poder citá-los, ó Pai, em nossas orações, nós nos aproximamos mais de Ti. Nós expressamos o nosso sentimento, mas acima de tudo somos transformados. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós, que possamos, ó Pai, orar com mais profundidade, assim como vemos nos salmos estudados hoje e nos salmos da Bíblia. Amém. E assim ter a transformação do Espírito Santo em nossa vida, para que possamos fazer a Tua vontade e o Teu querer. Fica conosco, abençoe a cada um dos que estão nos assistindo. Nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, professor Jonatas. Obrigado, pastor Kleber. E você que está aqui conosco, compartilhe o vídeo, estude a lição e nos vemos na próxima semana.